Olá, calculista, como estão? Hoje eu vim mostrar para vocês como é o passo a passo de um projeto elétrico utilizando o método Broca de projetos elétricos. Então, para mostrar esse passo a passo, vou ir desde a concepção do projeto, né, lá do mapa de pontos, até o detalhamento final, tá bom? Antes de começar esse detalhamento, todo esse processo, eu quero só explicar para vocês, apresentar para vocês por que eu fiz esse método, por que eu desenvolvi, né? E também me apresentar rapidinho aqui. Meu nome é Caroline, eu sou engenheira civil e eu tenho uma empresa de projetos, um escritório de projetos, que faz projetos de todas as especialidades. Mas não foi sempre assim. Quando eu me formei, no último ano da graduação, eu estava em um estágio e eu achava que eu seria efetivada depois que eu me formasse, né, para aquela vaga lá que poderia surgir no meu estágio. Acontece que eu me formei e era 2017, tinha uma crise no país econômica e a construtora não abriu novas vagas, não iniciou novas obras. Então eu não fui efetivada. E eu fui então para o mercado com experiência de estagiária e não consegui me alocar. Fiquei tentando, vendo vagas, fazendo concursos, fiz vários processos seletivos e eu não conseguia me enquadrar. E isso começou a me deixar frustrada, me deixar desanimada, então eu decidi, né, fazer uma pós-graduação para ver se talvez valorizasse um pouco o meu currículo, eu conseguisse entrar numa vaga. Nessa pós, eu aprendi, tive muitos contatos e tudo, mas eu acabei não melhorando o meu currículo e não consegui efetivamente a vaga por ter a pós. Por isso, eu decidi começar a vender projeto, a oferecer projeto. E quando eu estava nesses grupos da faculdade, de vez em quando alguém pedia: "Ah, alguém faz projeto disso, alguém faz aquilo". E eu comecei a ir atrás e, enfim, realmente fazer, esses projetos, aprender a fazer, e por isso eu comecei a trabalhar com projetos que realmente que eu queria na área da engenharia. Tive então que aprender a vender projetos, aprendi, comecei a vender bastante, comecei a fechar bastante contratos, até que tive que abrir minha empresa, formalizar ali o CNPJ e começar a terceirizar projetos, porque eu já não dava conta da demanda que eu estava tendo. E quando eu fui terceirizar os projetos surgiram alguns problemas. Eu vi que os profissionais que estavam fazendo os projetos, eles não tinham uma metodologia, eles não entregavam o mesmo padrão que eu queria entregar para os meus clientes. E aí começou a eu ter que refazer projetos dos terceiros, né, de quem fazia projetos para mim. E por isso, eu desenvolvi o método Broca de projetos elétricos, com a ideia de que as pessoas que vão prestar serviços para a Broca, elas sigam esse padrão, sigam essa metodologia e se quiserem utilizar essas ferramentas que eu já uso para fazer os meus projetos. Então, a dificuldade de fazer o projeto, ela não é tão grande em relação a cálculo, dimensionamento, como na faculdade, né, aquele nível de complexidade. Mas a dificuldade está mais em você conseguir analisar, você ter domínio da técnica, conceber, saber vender isso para o cliente, aplicar essa metodologia, né, ter essa metodologia que já foi testada por mim, já foi validada no meu escritório e botar em prática, tá? Então, aí que surgiu o método Broca de projetos elétricos e é isso que eu vou mostrar para vocês. Para a gente ser rápido aqui, eu vou começar já mostrando o projeto exemplo e começar o projeto, então, o passo a passo do projeto para vocês seguirem aí quando forem projetar. Então, todo o projeto começa com uma arquitetura bem definida e as informações disponibilizadas pelo cliente. Então, primeiro a gente tem que solicitar para o cliente, então a gente disponibiliza para você um formulário de informações que você tem que pedir para o cliente. Ele vai fazer esse preenchimento do formulário, como potência de equipamentos específicos, o que ele quer usar para cada cômodo, se já tem algum arquitetônico definido. Aqui a gente faz um projeto exemplo para um escritório com uma copa e um banheiro, beleza? Aqui a gente tem as informações necessárias, mas para a gente trabalhar em cima desse arquitetônico, a gente tem que preparar ele antes. Então, mudar a escala, layers, para que o projeto final não fique tão poluído, porque o projeto elétrico ele contém muita informação. Então, para a gente saber apresentar isso para o cliente, sem deixar o projeto poluído, a gente faz então essa preparação do arquitetônico antes. Depois que a gente deixou o arquitetônico preparado, a gente parte então para os mapas de pontos. Então na planilha,
a gente faz o pré-dimensionamento e faz então o desenvolvimento do mapa de pontos. Para colocar esses símbolos, tudo tem aqui embaixo em 3 escalas diferentes, para fazer projetos elétricos, os símbolos de tomada, os símbolos de iluminação, as cotas, tudo configurado aqui para você usar já tudo na escala correta de apresentação para cliente. Como determinar a escala, como definir isso tudo está dentro do método Broca, da apostila e das videoaulas. Então, aqui na apostila de pré-dimensionamento, peguei o projeto já preenchido, a gente coloca a classificação do ambiente, a descrição, a área e o perímetro, e com isso a gente calcula a potência mínima de lâmpadas e a quantidade mínima de tomadas. Tudo isso a planilha faz automaticamente, a gente só vai preenchendo conforme o projeto que a gente já tem, e depois a gente passa essas informações aqui lá para o mapa de pontos que vocês já viram no DWG. Depois de ter feito o pré-dimensionamento, esse mapa de pontos, de já ter preparado tudo, lá no WWG, a gente faz a divisão em circuitos. Então a gente divide os circuitos de iluminação, tomadas, equipamentos especiais e o dimensionamento de circuitos reservas. A gente já faz tudo aqui, preenchendo aqui a quantidade de lâmpadas por circuito, tudo na mesma aba para facilitar aqui essa montagem de circuitos com base no pré-dimensionamento que a gente já fez dos mínimos de norma, tá. Então a gente vai aqui, faz todo o preenchimento, para então partir para o dimensionamento dos circuitos terminais. Para os circuitos terminais, que são os circuitos realmente do quadro até os pontos, né, a gente tem aqui todas as informações já trazidas automaticamente da planilha da aba de pré-dimensionamento, para fazer aqui. Então aqui a gente tem as informações do circuito. Para a gente ter essas informações, a gente primeiro precisa saber qual que é a alimentação que a gente recebe. Então, a gente passa primeiro para o início do circuito alimentador, aqui para calcular aquela entrada de energia, né. Então, a gente tem aqui as potências divididas, já somadas automaticamente pelas planilhas, e a gente calcula então a potência de demanda total. A potência de demanda, a gente usa aqui os fatores de demanda e os valores respectivos para calcular a potência de demanda. Com essa potência de demanda, a gente consulta as tabelas das concessionárias para definir, então, qual que é a nossa entrada, se ela é bifásica, se ela é trifásica, qual que é a corrente que a gente vai conseguir atender aqui, que atenda, né, o nossa instalação, que não sobre nem falte muito, né, então que a gente consiga atender ali para o cliente exatamente o que ele precisa. E aqui a gente também vai consultar junto ao nosso cliente, junto à concessionária, qual que é a tensão disponibilizada entre fase e neutro, né, para a gente conseguir, então, fazer o nosso dimensionamento de circuitos terminais. Depois de fazer esse primeiro trecho, a gente faz o dimensionamento dos circuitos terminais, definindo a tensão do circuito. Aqui a gente já deixa tudo preparadinho para não cometer erro de preenchimento, né. Então, o tipo dos circuitos, a planilha mesmo vai calculando a corrente de projeto, a gente faz então a distribuição das potências, a planilha já calcula quanto que tem que ser distribuído. Quando eu digo que a planilha calcula, não quer dizer que você não vai saber fazer. Depois lá na apostila, no PDF, tem todas essas fórmulas que foram usadas no desenvolvimento da planilha, tem tudo lá explicado. Então, você pode consultar lá para saber a teoria, saber o que está sendo feito e, se quiser conferir, utilizar para conferência de outro software, enfim. A partir disso, a gente vai então para o dimensionamento de fato, né. Então a gente tem 3 métodos de dimensionamento, primeiro um valor mínimo, depois da capacidade de condução de corrente e o método da queda de tensão. Para fazer esse dimensionamento aqui, a gente precisa consultar algumas tabelas, algumas, teorias, né, para a gente saber esses valores, esses fatores de correção. Então eu vou mostrar aqui como é que é a nossa apostila para vocês saberem, né. Então aqui a gente tem, os disjuntores, enfim, a gente tem toda a parte teórica aqui explicada, né, e as tabelas para a gente consultar. Então, por exemplo, aqui, tabela de equivalência de potência de iluminação, de incandescente, fluorescente, as lâmpadas em LED, né.
Então a gente vai aqui mostrando tudo para vocês, como fazer, ó, aqui dimensionamento dos circuitos reservas, todas as tabelas aí consultadas de acordo com a norma de projetos, para a gente fazer então os nossos desenvolvimentos, enfim, aqui a capacidade de condução dos condutores. Tudo isso já está aqui na nossa apostila, são 80 páginas de bastante conteúdo para vocês consultarem, e terem de apoio. O acesso do curso, ele é um acesso de 1 ano às videoaulas, mas esse material, depois que você fez o download dele, você tem acesso vitalício, né. Então a própria apostila ela é autoexplicativa, né, ela explica todos os processos, a aula é realmente para mostrar mais a prática ali, como que se faz. Então, a gente primeiro faz o dimensionamento pelo método dos valores mínimos, depois pelo método da capacidade de condução de corrente, e então a gente faz pelo método da queda de tensão. Para calcular o método da queda de tensão, a gente tem que calcular a potência vezes o comprimento, né, a distância do ponto até o quadro. Então a gente faz todo esse processo aqui com o auxílio do DWG, né, com o auxílio do que a gente já desenvolveu lá, e aqui também na apostila ela já vai calculando algumas coisas automaticamente para a gente calcular o método da queda de tensão. Depois de ter feito o dimensionamento, então a gente tem que adotar um condutor que atende esses 3 métodos e também que atende, a capacidade ali depois do disjuntor, né, então a gente também faz dimensionamento do disjuntor, mas a gente sempre tem que verificar se o que a gente está precisando ali, as correntes que a gente tem disponíveis no mercado com disjuntores, se ela também atende ou se a gente tem que ajustar alguma coisa aqui, nos nossos condutores de fase neutro, e a proteção já é calculada automaticamente pela planilha. Se a gente acaba adotando alguma fiação que não atende o que a gente precisa, a planilha já indica aqui que a gente tem que adotar diferente para a gente corrigir e não cometer erros no nosso projeto, ter a segurança de estar entregando um projeto bom, seguro, e de qualidade para o cliente, né. Aqui a gente segue então para o dimensionamento do circuito alimentador, então a gente faz os mesmos processos ali de fatores de correção, enfim, a gente define a entrada, as ligações e, depois define aqui o dimensionamento dos eletrodutos. O dimensionamento dos eletrodutos ele é feito por trecho, por isso ele é feito numa planilha separada, onde a gente coloca ali a fiação, a quantidade de fiação, e a gente já vai definindo, qual o tipo de cabo, né, se é cabo, se é fio, para definir a área total dos condutores e calcular as taxas de ocupação daqueles eletrodutos, tá. Dependendo do tipo do eletroduto, ele vai ter uma área diferente, a gente pode até acrescentar mais áreas aqui, se a gente não for usar os de PVC, a gente for usar algum eletroduto metálico ou até mesmo aqueles, mais rígidos, né, a gente pode colocar aqui outros diâmetros, incluir na nossa tabela de dimensionamento de consulta, para calcular então o nosso fator de ocupação e dimensionar o diâmetro mínimo do eletroduto, tá. Algumas concessionárias, alguns shoppings e centros comerciais exigem que a gente indica no projeto a taxa de ocupação, aqui a gente já calcula ela automaticamente para quando precisar indicar no projeto. E, por final, a gente gera então o quantitativo para dar essa lista de compras para o cliente, de quanto que ele tem que comprar e dos materiais ali que ele tem que comprar, para isso. Tanto a planilha de quantitativo quanto a planilha de dimensionamento, ela tem essa opção de imprimir, que a gente gera aqui uma folha preto e branco para fazer essa impressão, essa cópia, né, e colar lá no detalhamento, aqui também tem o que vai para a prancha de projeto ou para a gente gerar algum arquivo PDF realmente para imprimir para o cliente. A parte final do projeto, mas não é a menos importante, é o detalhamento. Então, a gente traz todas as informações do dimensionamento para o detalhamento. Aqui é um exemplo de projeto que foi feito, né? Então, com o mapa de pontos, com os circuitos, a gente também disponibiliza as legendas, quais tipos de notas colocar, como preencher um carimbo, né? Com todas as informações necessárias. A gente mostra, então, separa parte de
tomadas, iluminação, faz todo esse detalhamento. E também a gente traz para a prancha aqui todos os detalhes, todas as informações de diagramas unifilar, multifilar, as tabelas, traz tudo isso para as pranchas de forma legível e fácil entendimento, para que quem for executar consiga executar o nosso projeto. Afinal, então, a gente termina, finalizando tudo com um projeto completo, bem feito e seguro. Seguindo esse passo a passo, você consegue fazer um projeto de instalações elétricas completo, com todo esse material que eu mostrei para vocês, vocês conseguem ainda otimizar muito mais e fazer em algumas horas um projeto. Esse material, ele possibilita que você faça vários projetos elétricos, então um projeto aí partindo de 500, R$ 600, um valor mínimo de projeto, até enfim, o céu é o limite para o quanto que você pode produzir, né, de projeto. Então você pode produzir inúmeros projetos elétricos com esse material. Além de tudo isso, no método Broca de projetos elétricos também está incluído, então, uma aula de precificação de projetos, então, para ensinar você a precificar por hora, por porcentagem de execução, mostrar algumas possibilidades para que você tenha a segurança ali de fazer esse projeto, fazer essa precificação e vender para o cliente. Também está incluído de bônus as lives que a gente fez no Instagram contando alguns temas específicos, como tomada para carro elétrico, tomadas USB, como dimensionar o padrão de entrada, vender para o cliente um estudo de viabilidade, caso o cliente ainda não queira contratar o projeto elétrico, como você consegue fazer um estudo de viabilidade, enfim, todo o material necessário para montar a proposta, é muita coisa que vale muito a mais do que está sendo entregue para vocês, tá bom? Então, se você quer se tornar um projetista seguro, que tem convicção do seu valor, que sabe cobrar um projeto, que sabe fazer, que domina a técnica e pode aí faturar o quanto quiser fazendo projetos elétricos, seja como um complemento de renda, seja como a nova profissão que você vai adotar a partir de agora, se você é recém-formado e está inseguro de conhecer, não sabe como acontece na prática mesmo, então esse é o produto, né, esse é o curso que vai te ajudar a iniciar a fazer projetos, a entrar nesse mercado e começar então a prosperar com os projetos na sua área de formação. O valor do método Broca Projetos é só 12 vezes de R$ 49,77, é menos de R$ 50 por mês. Mas eu ainda fiz uma condição especial com 50% de desconto só hoje no dia do lançamento. Como tudo isso vale muito mais do que está sendo cobrado, então vale muito mais a pena hoje ainda que tá com 50% de desconto. Então é só hoje, dia 7 de fevereiro, até meia-noite, que tem essa condição especial de 50% de desconto para comprar o método Broca de projetos elétricos. Se você está assistindo esse vídeo e já passou a data de lançamento, eu também tenho uma condição especial, mas não é a mesma do lançamento, tá bom? Então é aqui uma condição boa para você comprar esse método Broca de projetos. Então tá aqui o link na descrição. Então, se você está vendo esse vídeo nas primeiras 24 horas, é só clicar no link que já vai automaticamente para o link com 50% de desconto. Se você está vendo depois, a partir do dia 8 de fevereiro, então aí o preço também é uma condição especial, é menos que 12 vezes de R$ 50, então é muito barato. Com um projeto ou com um estudo de viabilidade, você já paga esse valor tranquilamente, tá bom? Vou deixar aqui para vocês realizarem a compra. Se ficarem qualquer dúvida, vocês podem me mandar, tanto aqui quanto no meu Instagram, @brocaprojetos, que lá eu vou estar tirando dúvidas, esclarecendo tudo que ficar pendente, tá bom? Qualquer dúvida também tem os contatos de suporte que vocês podem estar chamando. Então é isso, calculista. Espero que tenham gostado dessa aula inaugural e espero vocês no método Broca de projetos elétricos.